Então, pessoal, dizer que eu estou muito feliz com o lançamento do livro, né? Toda vez que chega um livro novo, assim, eu fico muito emocionado, assim. Acho que se a gente está falando de sentimentos e emoções, a primeira coisa é emoção. Aquela coisa, ai. E aí depois vem o quê? Vem uma expectativa. Expectativa. Será que o pessoal vai gostar? Será que as escolas vão, vão gostar? Será que as crianças vão curtir? Porque é um livro novo. E por ser um livro novo, eu, como autor, não sei o que vai acontecer, né? Então, eu estou vendo agora uma mensagem ou outra de pessoal que está comprando o livro, que está gostando, que está adotando o livro nas escolas. Então, é um momento de muita expectativa. A Renata, que é minha companheira, me conhece bem, sabe que eu fico bem ansioso, né, nessa expectativa. Porque o processo de um livro é muito doido, gente. Eu escrevo o livro aqui no meu escritório, sozinho, né, nas minhas viagens aqui poéticas. Esse livro é um livro de poesia, mas depois ele ganha o mundo e depois ele não é meu. E é isso, gente. Aí eu fico nessa expectativa toda. E o livro fala de sentimento. E uma coisa bacana que eu venho estudando essa coisa dos sentimentos, das emoções há muitos anos já, né? E o quão importante foi para mim. A gente vai ouvir a Renata agora, esta moça bonita que está aí em cima, Renata Von Poser. Dá um oi, Rê, para essa turma. É uma moça tão encantadora, tão inteligente, tão esperta, que eu casei com ela. E para mim foi bom demais, entendeu? Há muitos anos, né? Há quase 20 anos estamos juntos e a Rê tem um trabalho assim muito bonito com yoga, com Brinca Yoga. Talvez aqui tenham também algumas alunas dela. Ela tem esse trabalho com as emoções, com os sentimentos, com o educar nesse olhar da cultura de paz, da disciplina positiva. E eu sou a prova viva de que ela realmente coloca em prática tudo aquilo que ela ensina para as alunas dela, para os alunos dela. Então, digo aqui, Rê, a minha admiração pública por esse trabalho tão bonito que você faz há tantos anos e que ressoa na nossa família, né? Eu vejo quanto a Rê cuida das crianças aqui, de tudo, né? Da casa como um todo, com esse olhar da educação emocional. E o que eu gostaria de dizer antes da fala dela, e depois eu volto para a oficina de poesia, tá? O que eu gostaria de dizer, assim, com muita clareza, é que se a gente não olhar esse tema de frente, de educação emocional, e não ter medo das emoções negativas das crianças, né? A raiva, a ira, o grito, o berro, porque das positivas, né? Entre aspas, a gente adora, né? Quem que não se derrete quando uma criança vem, ai, papai, você é lindo, ai, professora, você é tão especial, eu amo você, né? Quando tá nesse tom, tá tudo bem. O problema é quando vem a bomba, né? E aí o livro, não que o livro tenha uma solução, não é um livro de como trabalhar as emoções para as crianças, é um livro de poesia. Poesia sobre a raiva, poesia sobre a curiosidade, dos sentimentos e emoções. E aqui não há muita diferenciação entre sentimento e emoção sobre o amor. Enfim, sobre os sentimentos, sobre a aflição. São poemas, né? Extremamente lúdicos e poéticos, por assim dizer. E com esse contato com a poesia, eu espero que vocês gostem do livro, conheçam o livro, né? Se emocionem com ele. E como eu digo na abertura, então antes de passar para a Rê, eu vou ler só a abertura. É um livro escrito, na maioria das vezes, em parelhas, estrofes de 2 versos. Solto rimas pelo ar para nos emocionar. Para quem estiver ouvindo, feche os olhos, vai sentindo. E para quem estiver lendo, não só leia, vá vivendo. Não escolha o que sentir, porque tudo vai fluir. Seja o medo, a alegria, a tristeza ou agonia. Até a raiva vai entrar, nada vamos desprezar. Sinta a dança dessa rima e embarque neste clima. Sinta o corpo e o movimento. Tudo é puro sentimento. Misturamos com alegria, emoção com poesia. Então, gente, é o seguinte: a Rê vai falar agora. E agora, minha gente, vem a moça inteligente. Ela é muito emocionante. Do saber é uma gigante. Até digo é uma gata, o seu nome é Renata. Vem falar de emoção, vem abrir o coração. Viva, viva Serenata. Quero palmas para Renata. Ah, obrigada, Sé. Boa noite, gente. Nossa, fiquei lisonjeada com as suas
introduções sobre mim. Muito obrigada, querido, por partilhar todos esses anos e por reconhecer, né, em meio a tudo que a gente vive, que eu acho que o meu trabalho acabou te inspirando também, né, a trazer esses conteúdos para o teu trabalho e criar esse livro tão bonito que eu tenho aqui também, ó, gente, o Rimas Sentimentais. Eu sou a Renata Von Poser, eu tenho um trabalho que se chama Brinca Yoga, que é voltado para desenvolvimento das técnicas lúdicas de yoga para crianças. E depois que a minha primeira filha, nossa primeira filha nasceu, a Clara, né? Eu me vi com muitos desafios na maternidade para educá-la de uma forma diferente, amorosa, respeitosa, que acolhesse, né? E que não fosse agressiva, que não fosse violenta, que não fosse essa educação antiga que a gente recebeu, um pouco repressora, inclusive, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, né? E comecei a desenvolver um estudo bem profundo, como o César trouxe aí na disciplina positiva, comigo mesma, em vários caminhos terapêuticos. Isso virou trabalho, né? Virou hoje o Brinca Yoga das Emoções, que é uma vertente do meu trabalho, onde eu desenvolvo essa faceta, né, da educação emocional com técnicas de yoga, que o yoga é uma ferramenta muito potente para a gente trabalhar as emoções, né? O yoga nos ensina, por exemplo, como que as emoções estão dentro do nosso sistema nervoso, como que elas agem no nosso sistema glandular, né? Essa resposta ao estresse que a gente vive, não só nós, como as crianças também, né? E nos traz ferramentas importantes para a gente conseguir desarmar a resposta do estresse, por exemplo, que é usando a respiração profunda. Né? Ela é a grande poderosa que vai lá, bate na portinha do sistema nervoso e fala: oi, pode desarmar sua resposta ao estresse, a sua fúria, sua raiva, sua, sua, seu nervoso, né? E isso acaba trazendo muita saúde para todo o sistema, harmonia, né? Uma forma de reorganização natural do cérebro. Eu vou falar um pouquinho disso. Eu escolhi aqui, estava conversando com o César, né? Então, como é a minha praia, eu falo muito sobre brincadeiras lúdicas, a minha cabeça já logo pensa em que dinâmica que isso vai dar, como é que eu vou usar isso em aula, como é que eu vou usar isso nos grupos, né? Que experiência isso pode proporcionar para os alunos. Eu vou ler um pouquinho alguns poemas do livro dele e vou comentar e vou sugerir um pouquinho de algumas dinâmicas, algumas coisas, formas divertidas, lúdicas que a gente pode usar, porque é um material muito rico, né? Ele abre para a gente trazer o tema das emoções com partilhas, com vivências, né? Hoje a gente tem aí a BNCC, que traz esse tema tão importante, né, do desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Então, esse é um livro que casa muito bem da gente abrir esse tipo de estudo em sala de aula, dentro da educação emocional. Eu estava dizendo que nós temos que ser um modelo, né? Então, não adianta a gente ficar só num discurso teórico, isso é muito importante. Então, trazer o livro é importante, buscar essas experiências, né? Que a criança possa, de fato, vivenciar as suas emoções. Então, eu sempre digo isso nos meus cursos, né? Para os alunos: aproveite o momento que surge um conflito, é um momento muito importante para a gente aproveitar aquele conteúdo e trazer novas habilidades, né, para as crianças, para que elas aprendam a resolver os conflitos de novas formas. Isso acontece o tempo todo, né, gente? Às vezes uma disputa de cadeira, aonde que eu quero sentar, às vezes eu quero lápis vermelho, eu também eu quero ir primeiro, e as crianças disputam o tempo todo. Então, a gente pode aproveitar esses momentos, né, que são vívidos, para trazer os conteúdos de educação socioemocional, né, e fazer a ponte lá, lembra do livro, o que a gente pode usar, né? O livro do César é uma riqueza, ele fala de muitos sentimentos, de muitas emoções, né? Então a gente tem como ir costurando isso de forma didática dentro das aulas, com muita riqueza, né? Eu vou começar aqui com Solidão. Você quer apresentar isso? Eu não sei se só eu que estou. E eu escolhi algumas músicas populares, que eu também faço isso no meu trabalho, para a gente conseguir trazer essa ludicidade, né? Então, Solidão, eu aproveitei o ritmo da borboletinha, lembra? Nananana. Então, vamos lá. Quando eu me sinto só, nem de mim eu sinto dó, sou cair de um dominó. Quando eu me sinto só, quando eu me sinto só, nem sorriso de vovó, nem um belo pão de ló, nem o mar de Maceió, nem o sol de Marajó, nem o doce do abricó.
Quando eu me sinto só, sou o silêncio do forró, e aí vamos seguindo. E a gente continua cantando com eles, por exemplo, uma coisa muito simples, né? E depois a gente fazer essa canção, a gente pode abrir, por exemplo, uma meditação, né? Uma visualização para que as crianças sentem, se imaginem por um momento envoltas num grande pedaço de algodão, bem fofinho, né? E para que elas partilhem desse pequeno momento, esse momento onde muitas crianças têm dificuldade em sentar, em fechar os olhos, em estar consigo mesma, né? Para trazer essa referência. Quando eu estou só comigo mesmo, como eu me sinto? Como que é ficar comigo mesmo, fechar os olhos, respirar, observar, né? Como que é essa solitude? Ela é prazerosa? Ela é boa? Ela é divertida? Ela é triste? Né? E a gente construindo de muitas formas essa reflexão, e essa meditação é bem simples, né? Para que eles se imaginem sós, sentadinhos, quietinhos, mais envoltos num grande pedaço de algodão, que é como uma borda, né? Bem macia, bem fofa, que traz estrutura emocional, inclusive, né? Então, essa é uma das formas da gente estar. Outro tema que eu acho que o César aborda muito legal é a frustração. Então ele fala: quando sinto frustração, eu só vejo escuridão. Eu me sinto um avião sem motor, sem direção. Vou morar na escuridão quando sinto frustração. Quando sinto frustração, perco até a satisfação. Depois vejo a solidão abraçar a indecisão. E assim a frustração vem morar no coração. E a gente abre para essa partilha, né? Trazendo para as crianças numa roda, como que é quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, o que a gente faz, né? Como que acontece isso na nossa vida? A gente se frustra de que o que é, como que a gente frustra, né? E a gente pode trazer nossos exemplos. Ah, eu gostaria que as coisas fossem mais rápidas, eu gostaria que a aula acabasse logo, eu gostaria de tomar sorvete antes do almoço, né? E a gente pode fazer até uma brincadeira de lista de desejos, né? É interessante porque muitas coisas das crianças, elas nos abrem e a gente deixa de validar os desejos pensando que eles necessariamente deveriam ocorrer. E aí a gente acaba até reincidindo nessa frustração, né? Às vezes meu filho fala assim, nossa, que vontade de tomar um sorvete. E a gente já vai com o discurso adulto. Não, agora não, agora é hora de almoçar, agora é hora de jantar, agora não pode, você já comeu doce, papapá, papá, todo aquele discurso de adulto, né? E às vezes era só um desejo, né? A gente fala, gostaria? Qual seria que você tomaria? Ah, eu tomaria o de limão. Poxa, eu também tomaria o de chocolate. E você, o de uva? Ah, então, pois é, mas agora não é o momento, né? Quem sabe depois do almoço, à tarde, no fim de semana, né? Mas a gente pode validar os desejos. Acontece muito com a gente como adulto também, né? É interessante a gente fazer sempre fazer esse ping-pong, né? Como é que é a mente infantil e como que é isso para a gente também. Então, para a gente também acontece, né? Quantas vezes você não está dirigindo, olha uma casa, sei lá, você está procurando uma casa, fala, nossa, que casa bonita, eu moraria nessa casa, olha, esse carro novo aí, gostaria desse carro novo. Imagina sua mãe vai, chega lá não, esse carro novo não pode, você não tem dinheiro, papapá. Já gera aquele desconforto, né? E a gente já fica frustrado em cima da frustração, né? Porque era um desejo só, né? Então, a frustração, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser respirada, a gente precisa trabalhar com as crianças esse tempo de espera, né? Como que eu posso esperar para que as coisas aconteçam? Muitas vezes as frustrações, elas são só um descompasso no tempo, principalmente para o universo infantil, né? Então, acho que é um tema muito legal, vocês veem que abre bastante coisa, né, para a gente trabalhar. Outra que eu gosto muito, que eu também trabalho no Brinquedo das Emoções, nesse curso, é a gratidão. Tem uma dinâmica super legal que eu faço com as crianças, eu vou falar com vocês. E olha que linda! Ela está fazendo uma postura de yoga, gente. Olha que legal com o cachorrinho. É uma graça. E ela diz: quando vem a gratidão, eu acalmo o coração. Findo até a reclamação, pois amplio minha visão. Vejo as flores pelo chão, vejo em mim a compaixão. Fico até mais brincalhão quando abraço a gratidão, pois sentir gratidão sempre eleva a vibração. Então, a gente pode, assim, fazer dinâmicas para que as crianças reflitam em roda, ou inclusive desenhem, né, coisas para que elas possam agradecer, né? Então, podemos fazer uma partilha, isso, por exemplo, educação infantil, né, que as crianças naturalmente já desenham, já fazem massinha, já recortam, já tem um momento de artes, né? A gente pode orientar para que esse seja um momento de
que a gente pode agradecer? Tem alguma coisa que você gosta? Você ganhou uma bola? Você gosta de estar com alguém? Né? Para que tenha essa reflexão sobre o contentamento na nossa vida, né? A gratidão é um estado que para o yoga, por exemplo, se chama santosha, né? Que é o contentamento, essa prática onde a vida está muito boa, onde a gratidão vem com a paz, ela vem com o estado de espírito de satisfação. Então, interessante o César colocar frustração e gratidão, tá uma seguida da outra, porque elas são opostos complementares, né? Esse lugar onde os meus desejos se realizam, né? Então, a frustração, os meus desejos não são realizados. Aqui na gratidão, os meus desejos se realizam e eu me sinto plenamente contente. E aí é interessante que as crianças valorizem, por exemplo, à noite a gente tem aqui o César trouxe isso em casa, né? Às vezes eu trago essas dinâmicas para a gente fazer bem simples, né? O que a gente pode agradecer antes de dormir? Quais foram as coisas boas do nosso dia? Quais foram as coisas que não foram boas também, né? A gente pode lembrar, falar delas e acolhê-las, né? E a gente tem uma dinâmica que chama o pote da gratidão. O pote da gratidão a gente constrói dentro da nossa sala, pode ser um pote, pode ser uma caixa, pode ser um Tupperware, pode ser uma caixa de presente bonita que você faz, e as crianças ali vão colocando. Se elas escrevem, elas podem escrever coisas, né, que elas têm vontade de agradecer, coisas bacanas que aconteceram com elas, e a gente vai deixando aquele pote crescer. Em algum momento, alguma criança que estiver lá frustrada, que não se sente bem, pode ir lá pegar uma das frases da gratidão, um daqueles momentos, né, para ver se ressoa com ela, se ela lembra de algum momento que seja bacana também. O pote da gratidão é muito legal para a gente trabalhar aí o contentamento. Outra dinâmica que eu adoro, que também é um sentimento muito bacana, é o amor. O amor aqui, ó. O amor, ela tá com cupcakes, dançando. Quando eu me sinto amado, tudo fica relaxado. Eu não fico angustiado, nem tampouco chateado. Vivo um mundo adocicado. Eu não fico incomodado. Fico bem se estou parado ou dançando adoidado. Quando eu me sinto amado, o meu mundo é iluminado. Lindo, César. O amor, né? O amor parece que é um sentimento assim tão inerente e de fato ele é. Mas desde pequeno a gente cria vários bloqueios para amar, né? Ou para dar amor, ou também para receber amor. Né? O amor é um fluxo do dar e receber, que está muito relacionado à abundância da nossa vida, está relacionado à maneira como a gente se relaciona com as outras pessoas, conosco, né? O amor próprio, por exemplo, que é o primeiro de todos. E eu tenho uma sugestão muito legal que é a gente fazer um correio elegante do amor. Né? Então, é a gente fazer essa troca, onde todos vão receber e todos vão doar dentro da nossa sala. Então, pensando que os sentimentos, eles precisam trazer experiências ricas para as crianças, né? Experiências onde eles vivam, de fato, os sentimentos. Né? Isso é parte do meu trabalho, acho que quando o Sé me chamou para vir, foi até esse intuito, né, Sé? De trazer um pouco esse olhar empírico, né? Porque eu fiz mestrado em animação sociocultural na Espanha, e um dos temas era educação para a paz, era o tema da minha tese, né? E eu fui acompanhar um grupo numa sala de aula, e era interessante porque eles estavam falando sobre a paz, desenhando as pombas da paz, escrevendo cartas para crianças de outros países, e houve um conflito dentro de sala, e a primeira atitude da professora foi dar-lhe um grito. Cai, Diadê, sai daqui, vai para a diretora. E eu fiquei um pouco espantada, eu falei, nossa, mas uma aula de educação para a paz e essa professora desenhando a pomba da paz, escrevendo cartas, né? Então, assim, não era algo que estava sendo vivido, era algo muito teórico, né? Por isso que eu falo, aproveite sempre as experiências da sua própria sala, os conflitos que aparecem, né? De amor, de frustração, de angústia, de disputa, tudo isso é um conteúdo que surge naturalmente que a gente pode aproveitar e pincelar, né? Então, esse tipo de material que o César trouxe, como outros também muito legais que existem, né, que trabalham as emoções, eles abrem para a gente poder se aprofundar nesse discurso com eles, dão embasamento, né, fazem essa costura, para gente, olha, lembra aquele poema que a gente leu, lembra o correio elegante que a gente fez, né, você vai sempre fazendo uma costura para ir ajudando a criança a desenvolver novas habilidades, né, então o correio elegante do amor é muito legal, a gente pode fazer de várias formas, né? Pode ser mais infantilizado, se já são crianças maiores do fundamental, a gente pode fazer de uma forma com frases elaboradas, né? Pode fazer de uma maneira diferente com rimas, com poesias novas, né? Outra que eu escolhi aqui, gente, é a aflição. Olha a aflição, é um vulcão em erupção.
Quando vem a aflição, sou pior que um vulcão. Minha mente em agitação roda mais do que um peão, como se eu fosse um dragão que só tem preocupação. Então falta animação e me sobra inquietação. Daí peço aflição, pare já com a confusão. Vou agora me cuidar, respirar e relaxar, afinal não sou o vulcão e nem quero confusão. Então eu proponho aqui a respiração do vulcão. Essas coisas criativas que a gente vai lendo e acontecem, né? A respiração do vulcão, dentro do yoga, a gente tem uma respiração que se chama respiração completa, que muitos educadores por aí na internet acabam desenvolvendo, que é a respiração do cheira-flor e sopra-vela. É uma respiração que às vezes causa um pouco de confusão, porque as crianças, para elas, a vela de assoprar é a vela do aniversário, né? E como é que a gente sopra a vela do aniversário? Curto, grosso? Não é essa a respiração que a gente quer fazer. O soprar a vela, a gente vai soprar tão lento e devagar que a chama da vela não se apaga. Essa é a respiração que a gente quer fazer correta. Ela é longa, ela é lenta e com uma exalação bem mais longa que a inspiração. Então, essa respiração que eu chamei a do vulcão seria a mesma técnica do soprar a vela, né? Então, seria a gente vai fazer a mão vulcão, vai inspirar, virando vulcão, e vai exalar trazendo calma e paz. Crianças às vezes têm dificuldade de respirar pelo nariz, a gente pode então soprar, fazendo um biquinho, lembrando, né, com a história do cheira-flor, também pode ser cheira-flor, e sopra a vela. Então a gente tem a respiração do vulcão. Virei vulcão e me acalmei. Virei vulcão e me acalmei. Fazendo bem lento, profundo, várias vezes, 5 vezes, é uma ferramenta que a gente pode dar para as crianças, claro que não no momento da confusão, mas ela serve para o cérebro se reorganizar. É a respiração profunda que vai mandar um comando lá para o nosso sistema nervoso, avisando que o leão já passou, né? Ele não precisa mais estar na resposta de luta ou fuga, ele já pode começar a se reorganizar, parar de secretar cortisol, adrenalina e ir para um momento de reordenação cerebral, né? É interessante aqui nesse lugar falar, deixa eu ver se já vem aqui também a raiva, vou passar para ela. Porque essa resposta emocional, né, eu estudando ao longo desses anos, é interessante que a neurociência nos traz informações importantes para a gente trabalhar com crianças, né? Uma delas é a gente ter a consciência de que o cérebro das crianças não está formado. Essa parte cerebral que a gente chama de neocórtex, que é aqui na frente, né? Ela vai se formar apenas e finalmente com 27 anos. E ela é responsável pelo quê? Ela é responsável para que a criança, por exemplo, se reorganize, né? Então a gente tem essa coisa do cérebro na palma da mão, né? Que vem aí dessa linha da disciplina positiva. Então aqui seria o sistema límbico, né? E essa parte aqui, ó, seria o nosso neocórtex, tá? Então, quando a gente entra numa resposta de luta ou fuga, a gente perde o neocórtex, porque ele não está formado, a gente não sabe manter essa reorganização, nem as crianças e muitas vezes nem nós adultos, tá? Mesmo que o nosso cérebro esteja formado, a gente rapidamente, às vezes, entra na resposta de luta ou fuga e começa a gritar, esbravejar, e a gente já não escuta mais, a gente já não tem mais consciência com clareza do que está acontecendo ali, né? Então, quando a gente vê uma criança gritando, por exemplo, a conduta mais adequada de um adulto é você olhar e pensar, nossa, ela está gritando. Não ela está gritando comigo. A gente leva tudo para o pessoal, né? Não só das crianças, como das outras pessoas. E isso é um grande erro na nossa comunicação emocional, porque a gente acaba se envolvendo muitas vezes nessa resposta dos neurônios espelhos, né? Então a pessoa está gritando, eu também vou lá gritar com ela. E fica aquelas duas pessoas surtadas gritando, né? Aquela pessoa que fala para a criança parar de gritar, gritando. Para de gritar, menino!
Né? Então, como é que eu falo para alguém parar de gritar gritando? Né? A gente tem que ser modelo, a gente tem que ser exemplo. Então, a primeira coisa é a gente sempre ter essa informação. Poxa, o meu cérebro está formado, eu sou adulto, eu posso manter o meu neocórtex estruturado e olhar para além daquele comportamento, porque o comportamento ele é só uma pontinha de uma crença muito grande, né, que está por baixo, como se fosse um iceberg. E esse comportamento ele vai mostrando para a gente algum desconforto emocional, alguma crença limitante, principalmente relacionada à forma de receber amor, né? O quanto eu me sinto amado, o quanto eu sou pertencente. Então, quando a próxima vez que você ver uma criança gritando, não pense, ela está gritando comigo, ela está falando alto comigo, ela está me desrespeitando, vá além. E observe por que será que ela está gritando. Ela está frustrada com o quê? Qual era o desejo que não está atendido? Né? A gente pode ir fazendo perguntas orientadoras. E num primeiro momento, gente, o que a gente precisa fazer realmente é ensinar para as crianças a pausa positiva. Né? Nesse momento onde o nosso neocórtex foi embora, a única alternativa que a gente tem para se reorganizar é buscar uma pausa. Né? Então, isso não é hora de falar, não é hora de debater, não é hora de explicar, não é hora de. O que a gente tem que procurar é ferramentas para que a criança se acalme. E para nós também, viu? A gente tem aí vários elementos, né? Na disciplina positiva, a gente tem a roda de escolhas, que é, né? O que, que a criança vai? Então, quando você está nervoso, você pode dar uma volta, você pode beber uma água, você pode bater num travesseiro, mas não pode bater no amigo. Veja bem, a raiva é genuína e positiva, não tem como a gente falar, não sinta raiva, né? Antigamente, a raiva, por exemplo, ela estava muito associada o comportamento com o sentimento. Era uma coisa única, né? Então, a maioria de nós foi educados com não sinta raiva. Isso é impossível, gente. É humanamente impossível. A gente vai sentir raiva. A raiva vai chegar, ela vai vir como fúria, né? Como o vulcão em erupção aqui, né? Como a aflição, né? Vai vir assim de forma pungente. A raiva ela precisa de muito movimento. E hoje em dia, né, com essa nova educação assertiva, amorosa, não violenta, e onde a gente busca desenvolver habilidades na criança, o que a gente faz, né? A gente ensina para ela que a raiva é genuína, mas ela precisa ser descarregada no lugar certo e na hora certa. Né? E isso leva tempo, por mais que eu fale para os meus filhos, o João com 6, a Clara com 13, né? E fale, olha, você não pode bater a porta, ou você precisa descarregar sua raiva lá no banheiro, você precisa tomar um banho, você precisa bater numa almofada, ainda assim isso vai acontecer inúmeras vezes. Por quê? O cérebro não está formado. Né, essa capacidade de reorganização, de recomposição das nossas emoções, ela é mais tardia mesmo no nosso desenvolvimento. E é uma habilidade que a gente tem que sempre praticar, né? Ela tem que ser sempre lembrada. A gente precisa desenvolver bastante a nossa paciência e despender nosso tempo em treinamento. As crianças precisam emocionalmente de treinamento, né? A gente sempre está relembrando, reorganizando, dando opções para elas. Então, a raiva, tem uma musiquinha também que eu pensei nela, que é a do caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Quando a raiva me visita, todo o corpo se agita, é uma coisa esquisita que parece infinita. Quando a raiva me visita, ela sempre me irrita, minha vida fica aflita quando a raiva me visita. O que eu posso fazer? Sentir raiva e enfurecer, mas eu sei que tudo passa e a raiva perde a graça. Então, muito legal que o César também trouxe essa coisa de tudo passa, né? Como eu falei, a gente ensinar para as crianças o tempo de pausa emocional, né? O tempo para eu conseguir me reorganizar, né? Então, não existe mais essa opção da gente invalidar o sentimento. A criança, ela está sentindo raiva, aquilo é genuíno, aquilo é verdadeiro, e aquilo precisa ser validado, né? Porque senão ela cresce uma criança que concorda com tudo, e que engole a raiva, e quando ela virar adulto, isso vai virar úlcera, vai virar câncer, vai psicossomatizar em outras coisas, né? Isso a gente já sabe também, né? Já é conhecido. Então, as emoções, elas precisam ter o seu lugar apropriado dentro da nossa vida, para nós e para as crianças, né? Então, esse momento da pausa e compreender que a raiva passa, né? E é bem bonitinho, porque tem uma menininha que ela tá com furacão, olha, na cabeça dela. Tá passando ali
um verdadeiro furacão, um vendaval. E a gente trazer para eles, né, que movimento que a gente pode fazer quando a gente está com raiva, a gente pode movimentar nossos braços, né? Eu não vou puxar o gancho aí, mas no Brinca Yoga das Emoções tem um monte de técnicas que eu ensino lá para a gente lidar com a raiva, né? Mas sempre valide a raiva dos alunos, ela é genuína, a gente pode desenhar um desenho bem rápido, a gente pode correr um tempo no pátio, né? A gente pode bater os pés no chão, então a gente pode trazer movimentos positivos para ela e sempre trazer assim, a gente tem que pensar que uma criança que morde outra criança, uma criança que bate outra criança, uma criança que resolve as coisas agressivas, né, é muito mais efetivo dar opções para ela do que ela pode fazer, do que eu falar o que ela não pode fazer. Isso também é um mindset que, com o tempo, a gente deveria, né? Precisa não, mas a gente deveria, com o tempo, reformular dentro da nossa mente, né? Porque também todos nós fomos criados nessa coisa do não. Não pode, não sobe, não pula, não chora, não bate. E a gente parou para pensar de fato, será que aquela criança sabe o que ela pode? Talvez ela não saiba. Talvez a gente nunca falou, né? Ao invés de falar, não pula no sofá, nossa, eu estou vendo que você quer pular. Vamos pular aqui nessa bola? Vamos pular lá fora? Né? Então, você está mexendo com água? Poxa, estou vendo que você gostaria de mexer com água. Vamos botar a banheirinha dentro do box para você brincar com seus brinquedos lá dentro? Né? Então, é a gente validar o que está acontecendo ali naquela experiência com uma criança e sempre trazer esse aspecto do que ela pode. Que será que ela realmente sabe o que ela pode? Muitas vezes ela não sabe, dependendo da faixa etária dela, ou até ela sabe e não quer, né? Então, a gente também reforça, mais uma vez, o que ela pode e deve fazer, né? Isso é muito legal. Vou trazer mais uma que é a curiosidade. Olha aqui, um olhar curioso, curiosidade que é um encantamento, né? Quando estou bem curioso, tudo é mais maravilhoso. Até um dia bem chuvoso pode ser delicioso. Quando estou bem curioso, fico um tanto audacioso. Olha que palavra legal para a gente procurar no dicionário com eles. O que é audácia, né? Quando estou bem curioso, posso até ficar nervoso, posso até ser cuidadoso ou então espalhafatoso, outra palavra também para a gente buscar. Quando estou bem curioso, posso até ficar guloso, mas me sinto valoroso por ser tão curioso. E aqui a curiosidade é a gente trazer esse encanto pela vida, né? A criança, naturalmente, ela já é encantada com a vida, né? Quem não vê uma criança de 1, 2 anos descobrindo, né, essa pequena cientista voraz que fica às vezes meia hora para pôr a tampinha da caneta, para tentar conseguir enfiar uma pedrinha num buraquinho que ela cismou que é ali que vai, e ela tenta de todos os jeitos colocar, né? Então é a gente sempre estar trazendo esse olhar, né, tão encantado que a criança tem com o mundo quando ela descobre as coisas pela primeira vez, quando ela descobre a sombra, quando ela vê o mar, né? E eu gosto, tem uma meditação que eu gosto muito, que eu uso com as crianças. As meditações, né, para crianças, elas vão sempre de um lugar concreto para o abstrato, bem como a respiração, né? As técnicas também, elas vão do concreto, que é isso com as mãos, com elementos, com bolas, né? Para que a criança veja o que é essa respiração que expande, que contrai, como a meditação também, que são técnicas, né? Para a gente estar trabalhando a nossa mente e se voltar para um único foco. Então, aqui no encantamento, a gente pode despertar nas crianças o que é o ouvir com curiosidade. O que é o ouvir com curiosidade? Eu fechar os meus olhos e observar todos os sons mais longe, né? Um exercício muito legal. E aí, claro, a primeira vez todo mundo quer falar o que está ouvindo, né? E daí para todo mundo de ouvir, porque daí um fala, estou ouvindo lá o carro, estou ouvindo o grilo, estou ouvindo a fulana andar. Então, calma, né? Vamos de novo. Você vai contar com a sua mão 5 sons que você está ouvindo. Depois você vai falar com a gente. E aí eles ficam lá quietinhos, de olhinho fechado, tentando contar, para trazer, né, esse espírito da curiosidade. Como foi estar só consigo mesmo? Voltando lá para a história de estou sozinho, né? Ouvindo sons. É um exercício muito importante para a nossa mente se reorganizar, para a nossa mente aprender a ter um foco interno, né, para a mente se acalmar. Essa coisa de ouvir os sons é uma prática muito legal, muito simples, né, da gente fazer em escola. As crianças estão sentadas na carteira,
bem facinho da gente executar, fica a minha dica. Tão bom ouvir você falar, Ri, porque eu vejo quanto que essa educação emocional parece com a poesia. Quanto que o poeta, esse mundo poético, a gente precisa ter contato com tudo isso. Então, claro, em algum momento que a gente está escrevendo naquela coisa maluca, sem saber onde vai dar, você não tem noção daquilo, né? Do que é raiva, do que é alegria, do que é sentimento. Às vezes você não tem noção de nada. Mas em algum momento você vai compreender. Então, eu até comparo com a coisa da emoção e do sentimento, né? A emoção é aquela coisa que a gente não pensa, né? Então, como você falou, não dá para deixar de sentir raiva, não dá para deixar de se sentir frustrado. Então, não adianta o pai, o professor, o líder religioso falar, fique bem, fique calma. A criança tá fritando. E a poesia é um pouco isso, né? Você não, quando chega uma ideia, você não consegue brecar. Aí você joga para fora. E da mesma maneira como a gente elabora a emoção para um sentimento, a gente coloca um pouquinho mais do raciocínio, a poesia você entra depois com esse raciocínio para elaborar aquilo que você fez. E são esses exercícios que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Vou trazer mais uma também, que é um sentimento que eu acho que é bem importante da gente falar. Vou falar aqui do medo. Olha aqui o medo. Medo também é um sentimento que, olha ela aqui, ó, com medo dentro de um potinho. É tão legal, porque até dá para isso, né? Até a ilustração traz essa reflexão, né? Olha onde que ela foi parar quando ela está com medo. Dentro do pote, né? O medo, ele é um sentimento que muitas vezes é fantasioso, né? E lembrando que é isso, o cérebro não está completamente formado. Então, a criança ela não tem esse discernimento que às vezes o adulto tem de olhar um vulto e falar, ai, é só a cortina. Para ela é um monstro. Aí acende a luz e fala, era a cortina. Era o cachecol pendurado, né? Então, isso é um pensamento adulto. A gente olha ali num canto, vê uma coisa e fala, não, aquilo não é uma cobra, é só uma corda no chão. Né? Esse é o nosso neocórtex, a nossa razão, que traz para a gente o entendimento daquela emoção que veio, né? Então, o medo é algo muito primitivo, ele é que é responsável por nos trazer até onde nós estamos hoje, né? É por causa do nosso medo que a gente sobrevive, ele ataca, ele dispara rapidamente o sistema de luta ou fuga e a gente geralmente foge, né? Porque o medo ativa esse instinto de sobrevivência. Mas, se ele fica sempre disparado, né, então volto lá na importância da gente trazer para a criança e para nós adultos, tá? Estou falando de criança porque a gente está falando aqui desse tema de educação emocional, né? Mas também serve para adultos. Eu atendo, né, do yoga, a gente tem um monte de adultos com o sistema nervoso maluco, né? Com resposta de estresse, a pessoa não dorme, não come bem, não respira bem, fica muito ansiosa, taquicardia, um monte de coisas, né? Porque o sistema nervoso não para de secretar, ele está em disparada, né? Essa resposta de luta ou fuga e fica lá secretando cortisol, adrenalina de manhã, de tarde, de noite, para o marido, para o filho, para o vizinho, para o trânsito. Né? Então, a importância dessas ferramentas e dessa ferramenta tão simples quanto respirar, né? Quanto a gente deitar no chão e deixar a respiração longa, profunda, lembrar sempre de exalar devagarzinho, né? O medo, eu usei aqui a musiquinha da barata, né? A barata diz que tem 7 saias de filó, né? Então vem. Quando eu sinto muito medo, o meu corpo fica azedo. Eu pareço com um brinquedo esquecido em um rochedo. Nunca é tarde, nunca é cedo. Quando eu sinto muito medo, nunca é tarde, nunca é cedo. Quando eu sinto muito medo, mesmo sem ver um torpedo, o torpedo me dá medo. Quer saber o meu segredo? Tenho medo até do medo. Nunca é tarde, nunca é cedo. Quando eu sinto muito medo, nunca é tarde, nunca é cedo. Quando eu sinto muito medo. Então, foi só uma brincadeira, Fé, que eu fiz aqui com a musiquinha popular. É até legal a gente trabalhar com as músicas populares em cima das estrofes e da poesia, porque a gente faz uma referência rápida, né? Eles logo lembram a melodia, a gente também lembra, né? Para poder ensinar, mais fácil do que aprender, às vezes, uma música nova. Então, fica aí a dica, né? E aqui a gente tem uma brincadeira, né? Uma dinâmica que é a gente criar com as crianças um instrumento de poder para eles que traga a confiança, né? Que seria e falar para eles que o medo é um sentimento que ele não vai embora. O corajoso não é aquele que não tem medo. Vocês sabiam disso? Corajoso não é quem não tem medo. Corajoso é aquele que vai com medo mesmo.
Ele vai com medo mesmo. Esse é o corajoso ou a corajosa. Então, estou com medo de escorregar no escorregador, mas eu vou, mesmo com medo. Por quê? Porque a gente dá uma dimensão para o medo, né? Então tem uma dinâmica muito legal que a gente construir, tem esse instrumento de poder, são duas, né? Tem um instrumento de poder, que é eu pegar um bastão, um bichinho de pelúcia, fazer um desenho, uma pedrinha, uma correntinha que eu carrego, construir uma pulseirinha de miçangas, alguma coisa que a criança traga com aquilo, assim, é uma confiança para ela lembrar que ela é capaz de superar os seus medos, né? Então, quando ela tiver com medo, ela pode lembrar da confiança, né? Dos poderes pessoais que ela tem, da coragem, da valentia, né? Então, trazendo essas habilidades, né? Sempre estimulando essas habilidades e validando aquele medo. E tem uma outra também que a gente vê o tamanho do medo, porque o medo do medo que o César falou, tem um medo até do medo, né? Esse medo até do medo é o maior de todos, né? Porque faz o medo ficar um gigante, né? E a gente fica como? Igual ela tá aqui, ó, pequenininha, lá no meio da estante, né? Então, é a gente ensiná-los que o medo ele precisa de um tamanho. E a gente pode fazer uma bolinha de papel, amassar e colocar no bolso. Falar, esse aqui é o seu medo. Então, a gente pede para cada um nomear os seus medos, né? Quais são o seu maior medo, né? Medo de tubarão, medo do escuro, medo do bicho, do monstro. Do que você tem medo, né? Da barata? Cada um tem medo de cada coisa, né? Da água, de ficar sozinho. Então, vamos dar uma dimensão para esse medo, porque ele não é a gente inteiro. Ele não é o nosso corpo todo, né? O medo do medo é esse que nos paralisa, que impede as crianças de terem um movimento para a vida, de se transformarem. Então, quando a gente faz essa pequena brincadeira, essa dinâmica, né, de trazer uma dimensão para o medo, então vamos fazer ele ficar bem pequenininho, massa bem pequena, agora põe no bolso e vai com ele. E depois você me conta como é que foi essa experiência de ir com esse medo e dar uma dimensão, né, para que a criança compreenda que o medo não domina ela inteira, né, ele tem só uma parte. César, poderia ficar aqui a noite inteira falando aqui do seu livro maravilhoso, que tem, a personagem é incrível, fala da inveja, do desprezo. Ai, falta só mais um, um minutinho. Um minutinho, esse aqui é da tranquilidade. A tranquilidade, eu fiz uma sequenciazinha, que é uma brincadeira de mãos, que eles gostam bastante, que é assim, ó. Hoje, qual é o seu estilo? Agitado ou bem tranquilo? Bravo feito um crocodilo ou dá pulos como um grilo? Esse para os menores, tá? Para a primeira infância. Você tem uma vida tranquila ou se coça igual a chinchila? Para mudar o seu estilo e viver bem tranquilo, faça como o gorila, que é tranquilo e só cochila. E trazendo, claro, né, o que é a tranquilidade, trazendo... Eu gosto, César, dessa dança que você traz o tempo todo no livro, né, que é trabalhar os vários sentimentos, porque às vezes a gente tem esse medo, né, de aprofundar e trabalhar a frustração, a raiva, a tristeza, a solidão, que são sentimentos tão genuínos e reais, né, que Uhum. existem em toda criança. Então é muito bacana, né, esse trânsito, como vem a tranquilidade, o contentamento, mas também tem a tristeza, a frustração, a raiva. Maravilhoso, com certeza já já está no repertório do Brinquedo das Emoções, com essas dinâmicas preciosas.